com você. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Feliz de estar aqui, sempre bom estar em casa, né? Me sinto parte desse rebanho. Me sinto não, sou, né? Sou. Obrigado, pastor Clênio. Que Deus abençoe o senhor, pastora Rosiane. Obrigado pelo carinho. Obrigado por nos acolher. Obrigado por nos escutar. Que Deus abençoe todos que estão aqui, todos os amigos, todos aqueles que sempre nos estendem a mão. Samuel, você está perdendo, viu? Jarbas foi lá em Goiânia. Domingo, a gente tinha ido dormir, eram umas 4, 5 horas da manhã assistindo o filme. Acordou 11 horas com a mensagem, pleno domingo, 11 horas da manhã. Vem aqui comer uma carne de sol, aqui na 1008. Rapaz, você acha que nós ia perder? Deus abençoe. Está aqui comigo a Annelise. Trago um abraço da Joyce, das crianças. Recebo o abraço dos meus filhos e da minha esposa. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. O pastor Clênio falou muito aqui sobre milagres. Se tem uma pessoa interessada em querer fazer um milagre hoje na sua vida, é Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque uns recebem e outros não. Ninguém dá glória. Porque uns recebem e outros não. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto no caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o quê? Viu e seguiu a Jesus pelo estrada fora ou pelo caminho. Amém? Se puder, deixe esse texto aberto. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é conhecido de todos nós que estamos aqui. Até aquele que não é crente, aquele que não professa talvez a mesma fé que nós, com certeza já ouviu falar do cego Bartimeu. Aqui nós temos algumas perguntas e nós precisamos de algumas respostas. Uma das primeiras perguntas que nós podemos fazer aqui no texto é por que ele estava à beira do caminho. A segunda pergunta que nós poderíamos fazer aqui é por que o cego recebeu e a multidão não. Porque você pode ler o texto antes do versículo 46 e depois do versículo 46, você vai ver que ninguém mais recebeu. Você vai notar que dentre a multidão ninguém recebe. Quem recebe foi apenas o cego que estava na beira do caminho. Então vamos lá. Por que ele está à beira do caminho? É interessante que todo cego, ele anda em trevas. Por que todo cego ele anda em trevas? Pelo fato de não enxergar. Porque a única coisa que tem na sua visão é o quê? Escuridão. O que é maravilhoso é que esse homem ele encontrou com aquele que é a luz da vida. Se você ler o livro de João, você vai ver por várias vezes a palavra luz. Você vai ver que um dos milagres que Jesus faz é curar um cego de nascença. Então um cego de nascença nunca viu. Então por toda a vida dele até aquele momento, ele viveu em escuridão. Ele, Bartimeu, ele está onde?
na beira do caminho. Se nós apagássemos aqui agora todas as luzes, se todo esse ambiente ficasse escuro, a ponto de você não conseguir enxergar, qual seria o seu ponto de referência para poder sair daqui? As laterais, a beira. Por que você vai buscar a lateral? Porque na lateral você vai ter um apoio. Na lateral você vai ter um suporte, um guia. E nós vivemos dias em que as pessoas, ao invés de depender de Deus, têm dependido de outras coisas. A vida deste homem na beira do caminho, mendigando, porque ele tinha uma autorização de Roma. Por quê? Toda pessoa deficiente que mendigava, ela tinha que ter uma autorização do governo. Roma deu a esse homem uma capa. Essa capa que nós acabamos de ler, que quando Jesus o chama, ele joga para trás. Essa capa era a autorização romana que esse homem legalmente poderia pedir esmola. Então olha só, esse homem depende de pessoas, porque se pessoas não dão esmola, ele não pode comer. Com certeza, pessoas o guiavam, pessoas direcionavam ele. E ele está à beira do caminho porque ele depende. Ele depende de algo para poder se locomover, porque fica mais fácil. Olha o contraste, é Jesus do caminho e ele na beira do caminho. Jesus hoje ele quer te tirar da beira do caminho, porque a situação de algumas pessoas aqui não é no centro, é na beira, dependendo de homens, dependendo de circunstâncias, dependendo de situações. Mas é perigoso termos uma vida na beira do caminho. O Salmo de número 140, abre sua Bíblia aí, Salmo de número 140, no versículo de número 5, olha o que está escrito. Verso de número 5 de Salmo de número 140. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Deixa eu te dizer uma coisa, na beira do caminho tem laço. Na beira do caminho tem um inimigo astuto te esperando para poder te amarrar, para poder te segurar. No versículo 3, o salmista está dizendo: Senhor, me livra dessas pessoas com a língua felina, com uma língua de serpente, com o veneno debaixo da língua, que querem me ferir. Tem gente que não te ajuda porque te ama. Tem gente que te ajuda para poder te amarrar. Escuta uma coisa. O ser humano ele tem que ser grato às pessoas que estendem as mãos. Mas tem gente, pastor Clênio, que eu aprendi no meio dessa caminhada, que ele não te estende a mão porque ele te ama. Ele não te estende a mão porque ele te quer bem. Ele te estende a mão para poder te escravizar. Nós vivemos um tempo que as pessoas, ela tem dependência emocional de outras pessoas e até mesmo de pastores. Eu nem sei se eu falo isso aqui porque vai dar problema. Porque tem líderes que eles não querem conduzir pessoas. Existem líderes que eles querem escravizar pessoas. Ele quer que uma pessoa, eu estou falando isso porque eu conheço aqui. Mas existem pessoas que precisam entender isso. O pastor ele não é um pasto. O pastor ele te conduz ao pasto. E tem gente que quando ele precisa comprar ou ele precisa vender, tem gente que quando ele precisa tomar uma decisão, se ele não falar assim: ó pastor, eu vou comprar um carro, que cor que eu compro? Porque existem líderes que criam essa dependência emocional em pessoas. Eu estou dizendo de pessoas que estão na beira do caminho, que não conseguem sair da beira, porque se tornaram dependentes de outras pessoas. Olha para quem está do teu lado e fala assim: faz algum barulho aí, pelo amor de Deus.
já recebi ajuda de pessoas, já recebi uma mão estendida de pessoas que não era uma mão que queria ajudar, mas era uma mão que queria me escravizar. Era uma mão que lançava um laço, para lá na frente me ferir. E eu vim aqui hoje como profeta liberar uma palavra sobre a tua vida e dizer que Deus vai te tirar da beira deste caminho, porque essa língua felina, esse homem que tem armado contra a tua vida, não vai te encontrar. Não, fala para esse crente que está do teu lado, dá um glória aí, pelo amor de Deus. Escute. Então olha só, é um homem que está na beira do caminho, com uma multidão que está atrás de Jesus. Por que a multidão não recebe e por que Bartimeu recebe? Esse homem que estava à beira do caminho, que não enxerga, olha o contraste. Um homem à beira do caminho que não enxerga, e uma multidão em um caminho que enxerga. Porque enxergar é uma coisa, ter visão é outra. Vou repetir. Enxergar é uma coisa, agora ter visão é outra. Porque Bartimeu, ele vai ter uma visão que a multidão não teve. Porque olha o grito que ele dá. No 47, no versículo 47 do capítulo 10 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que chama a atenção de Jesus não é o grito, mas é o que ele grita. Você não pegou. E o que ele está gritando? Ele está gritando assim, ó: filho de Davi. Porque Bartimeu, mesmo não enxergando, ele conseguiu ver aquilo que a multidão não conseguia enxergar. O que ele conseguiu ver? Que ele era o filho de Davi. Você não pegou? Que ele era o filho de Davi. Por que a multidão não recebe? Porque multidão, ele vem para um culto como esse, tem gente que não vai gostar. Multidão vem para um culto como esse, achando que Jesus é curandeiro, achando que Jesus é um abridor de porta, achando que Jesus é um milagreiro. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus faz milagre, Jesus abre porta, Jesus realiza o desejo do teu coração. Mas você tem que entender uma coisa: você veio porque Ele abre a porta, você veio porque Ele cura, ou você veio aqui porque Ele é o filho de Davi? Porque nós estamos em um janeiro profético, em uma campanha profética, e entra ano, sai ano, e a pergunta do teu coração é: por que este alvo que eu lanço no começo do ano, ele não foi atendido em 2023, e eu estou tendo que colocar ele no papel de novo? Porque já faz 3, 4, 5, 10 anos que eu tenho pedido, e por que não acontece? Eu vim aqui hoje, talvez a palavra seja de confronto ao teu coração e ao meu também, porque às vezes existem essas indagações e esses questionamentos na minha mente, no meu coração: Senhor, por que não aconteceu? Senhor, por que a porta não abriu? E aqui nós temos uma grande resposta. Porque Bartimeu, quando ele soube que era Jesus, ele sabia que precisava de um milagre, mas antes de pedir um milagre, ele reconheceu quem era Jesus. Porque não adianta você vir aqui, receber a porta, receber a cura e receber o milagre, mas não conhecer aquele que entregou o milagre, a cura e a resposta na sua vida. Porque maior do que o milagre é você ficar com o dono do milagre. Do que maior do que a porta é você ficar com o dono da porta. Então olha o grito dele. Ele reconhece quem é Jesus. Ele está dizendo que ele é rei, é filho de rei. Ele está reconhecendo o poderio de Jesus, coisa que a multidão não conseguiu enxergar. Aí quando ele começa a gritar isso, olha o que vai acontecer. Versículo de número 48. E muitos
o repreendiam, para que mas ele clamava, cada vez, Filho de Davi, tem misericórdia. Você não entendeu? Esse homem, ele traçou um plano. Esse homem, ele traçou um objetivo. Esse homem, ele disse assim: hoje eu vou alcançar aquilo que eu tanto preciso. Mas quando ele começa a gritar, a mesma multidão que está andando atrás de Jesus está querendo calar ele. Que multidão covarde é essa, pastor Clênio? Um cego na beira do caminho que precisa de uma resposta, dizendo assim: ó, cala a boca, fica quieto, para de gritar. E sabe o que é interessante? É que ele não parou de gritar. Ele continuou gritando. Ele continuou clamando. Clamando o quê? O que ele clamou alguns segundos atrás: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele recebeu aquilo que ele tanto precisava? Porque quando mandaram ele calar a boca, ele insistiu. Sabe por que tem gente que está aqui nessa manhã, não vai alcançar o milagre que ele tanto espera? É porque no primeiro não ele para. É por isso que tem gente que não consegue romper na empresa, romper no ministério, romper nos negócios, na finança, na família. Por quê? Porque uma vez que alguém diz para, ele para. E o segredo da nossa vitória é quando o opositor se levanta dizendo: é hora de parar. Você se levanta e diz: eu vou continuar, porque eu creio que ele vai fazer um milagre na minha vida. Entenda, a oposição vai se levantar quando você estiver obstinado a receber aquilo que você precisa da mão de Deus. Você veio aqui hoje, você precisa, você sabe quem é Jesus, você precisa de um milagre. Não pare no primeiro não. Não pare quando as portas se fecharem. Não pare quando a tua resposta não vier. Continua clamando. O marido não veio, continua orando. O filho não veio, continua buscando. A cura não chegou, continua clamando. Deus. Não recebemos porque não insistimos. Você lembra de Davi? Chegou no campo de batalha. E quando ele chega no campo de batalha, ele está com comida na mão para poder alimentar os irmãos. O que vai acontecer? Ele vai ver uma multidão correndo de medo, porque um gigante grita, querendo apenas um homem para a batalha. Quando Davi percebe aquele alvoroço, ele escuta alguém dizendo: ó, se alguém se levantar, vencer esse gigante, vai casar com a filha do rei, a família não paga mais impostos, vai se tornar um homem rico. Davi disse: opa, a minha oportunidade, eu vou para cima. Quando Davi determinou no coração que ele ia lutar contra aquele gigante, a Bíblia diz que o próprio irmão de Davi se levantou contra ele dizendo: o que você está fazendo aqui? Veio aqui para se aparecer, né? Veio aqui para assistir a guerra. Olha que desaforo. O irmão de Davi, se ele não tem fome, é porque Davi leva comida para ele. Um homem que está no campo de batalha, mas não tem coragem de guerrear. Vou repetir. Um homem que está em um campo de batalha, mas não tem coragem de guerrear. Quando vê alguém disposto a ir para a guerra, ele é o primeiro a se levantar e dizer: você não vai. Davi tinha tudo para poder discutir, bater boca. Davi tinha tudo para se justificar. Mas o texto diz que Davi se desviou dele, foi até outro homem e disse: o que vai ganhar o homem que derrotar esse gigante? Para poder receber novamente aquela resposta que ele queria ouvir. Ou seja, Davi ele não parou. Davi, quando recebeu a oposição e a palavra contrária, ele simplesmente se desviou, seguiu em frente e foi para o alvo
alvo que ele tinha estipulado. Eu vim aqui hoje para ser profeta e liberar esta palavra e dizer para você: vão tentar te parar no meio do caminho, vão tentar calar a tua boca, mas a resposta de Deus aqui nesta manhã é: continua, clama, busca, porque aquilo que você veio buscar, o Senhor vai entregar na palma da tua mão. Não, você não pegou. Segura na mão desse irmão que está do teu lado aí, porque eu estou achando que ele está meio tímido hoje, meio acanhado. Dá uma sacudida nele, isso, sacode ele, e diga assim: ó, vai ter resposta de Deus hoje para a tua vida. Você não vai parar, você vai continuar orando. E se tem alguém que acredita nisso, pelo amor de Deus, meu irmão, levanta a tua mão, abre a tua boca e dá um grito de glória aqui, né? Não para, não para. E ele gritava mais. 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o... Quem chamou o cego? Fala mais alto, Samuel. Quem que mandou chamar o cego? Olha isso. Quem estava falando fica quieto, teve que chamar ele e dizer: Jesus está te chamando. Porque aqueles que querem impedir você de receber vão ser os mesmos que vão ter que reconhecer que a tua hora chegou. Os mesmos que acham que você não tem o direito de receber vai ter que dizer: ó, Jesus está te chamando, chegou a tua vez, levanta, tem bom ânimo, porque a tua vez chegou. Você não entendeu, meu irmão? Olha aqui, a tua senha vai ser lembrada, o teu número vai ser chamado. Jesus vai mandar te chamar. Meu irmão, não tem coisa melhor quando você está sentado numa fila de espera, que tem uma pancada de número na sua frente. Chega a vez de todo mundo, menos a minha. E quando chega a sua vez, que alívio, hein? Ah, é bom ou não é? Ou você não pega a fila? Você está com tanto dinheiro assim que você não pega a fila? É, porque se for um cliente VIP, black, né? Passa na frente. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus vai mandar te chamar. Sabe o que eu achei interessante no texto aqui? É que Jesus parou. Porque Jesus parou, não foi por causa do grito, mas foi por causa daquilo que ele gritou. Os céus vão parar nessa manhã. Olha aqui, o céu vai parar aqui nesta manhã. E os ouvidos de Deus já estão atentos para este lugar. Os olhos de Deus já estão sondando este lugar. Eu vim aqui para ser profeta. Estou liberando uma palavra profética. O teu nome vai ser lembrado. Ele vai mandar te chamar. E aquilo que você veio buscar vai acontecer. 50. Aguenta aí, vai ser rápido. E ele, lançando de si a sua, levantou-se e foi ter com. Então olha só, quando Jesus manda chamar ele, a primeira coisa que ele faz não foi nem levantar, foi jogar a capa fora. Vou repetir. Quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que ele fez não foi nem se levantar, foi pegar a capa e jogar fora. E levantou-se de um salto, foi ter com. Por que ele lança a capa fora? Eu acabei de falar que a capa era uma autorização. Ele pega aquela ajuda que ele tinha do governo. Ele pega aquilo que identificava a deficiência dele, que dava direito dele receber a esmola, e joga. Porque ele está indo até. Porque ele lança a capa fora, porque ele entendeu que o caminho até Jesus tem que ter renúncias. Viu que ninguém dá glória? É.
Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ir até Jesus sem renunciar. A gente quer ir até Jesus sem abrir mão daquilo que a gente tinha. A gente quer ir até Cristo com a mesma capa que a gente usava quando a gente esmolava. E a gente tem que entender que o caminho até Ele, você vai ter que abrir mão da capa. Não, olha para esse irmão que está do seu lado e fala, vai ter que abrir mão da capa. Fala, joga essa capa logo fora. Meu irmão, que evangelho é esse que as pessoas não querem renunciar? A glória, pelo amor de Deus. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que eu quero seguir Cristo, mas não quero abrir mão da capa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E as coisas que você vai ter que abrir mão é aquilo que te atrapalha até o encontro com Ele. Porque não tem como ir com Ele com a capa. A mulher samaritana, em João no capítulo 4, no versículo 28, ela teve que abandonar o cântaro. Eliseu teve que queimar as carroças. Moisés teve que tirar as sandálias dos pés. Pedro teve que abandonar o barco, a rede e os peixes. Agora, por que a gente quer ir até Ele e a gente não quer abrir mão de nada? Agora ninguém dá glória. Pedro abandonou o barco, Pedro abandonou a rede, porque ele entendeu do que vale eu ser bom no que eu faço, do que adianta eu ter talento, do que adianta eu ter um bom barco, uma boa rede. O dia que o mar não der peixe, não tem como. Agora com Ele eu sei que mesmo sem barco, mesmo sem rede, o que eu preciso é de uma palavra. Porque Moisés abandonou as sandálias? Porque Moisés entendeu que na caminhada com Cristo não tem como andar com a sandália do Egito. Não tem como andar com as sandálias velhas. Porque a samaritana abandonou o cântaro, porque ela bebeu da água da vida, e quem bebe da água da vida não precisa do cântaro para saciar sua sede com a água do poço. Segura na mão desse irmão com carinho de novo. Fala para ele assim: no caminho até Cristo tem que ter renúncia. Fala, se você quer viver milagres, fala, se você quer viver no caminho, você vai ter que abandonar algo. E só quem está disposto a abandonar as coisas velhas, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome dEle. Agora olha isso, 51. Estão falando de milagre. Estou falando de pessoas que quem quer milagre aqui hoje? Não quer. Aí no 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visão, ou que eu torne a ver. Não está na cara que ele precisa enxergar? Sim ou não? Por que Jesus pergunta? Vou perguntar de novo. Por que Jesus pergunta se está na cara o que precisa ser feito? Eu posso falar com sinceridade? Se Jesus se apresentasse hoje na tua frente de carne e osso e perguntasse para você assim: o que você quer que eu faça? O que você ia falar para ele? Você sabia que tinha gente que ia perder o milagre? Você sabia que tem gente aqui que não ia saber o que falar? Você sabe que tem gente aqui que não ia receber aquilo que realmente precisa? Pergunta por quê? Porque a gente está atrás de Jesus e realmente a gente não sabe o que a gente quer. Esse homem, tudo que ele precisava era o quê? Voltar a ver. Meu irmão, tem igreja que eu vou, aqui acontece poucas vezes isso,
E eu não ligo quando as pessoas me pedem oração. É porque as pessoas reconhecem a unção que está sobre a nossa vida. E essas pessoas precisam de uma resposta e pedem uma oração. E eu não ligo. Mas eu sempre faço a mesma pergunta. Eu pergunto assim, ó: o que você quer? O que você precisa? Aí tem gente que na hora que o profeta fala assim: o que você precisa? Ah, pastor, não sei, ora aí. Infeliz. Como assim? Você está tendo uma oportunidade, você está na frente de um homem de Deus, na frente do pastor, você não sabe o que você precisa. Entenda uma coisa, a oração, nem tudo Deus revela. Tem oração que ela precisa ser direcionada. Eliseu, ele entrou dentro da casa da mulher, da sunamita, ele viu todo o carinho, o cuidado que ela teve, ele olhou para o servo e disse assim: vai lá e vê o que ela precisa. Ele olhou e voltou com a resposta. Ele disse assim: essa mulher não tem falta de nada não. Ela tem tudo. Mas eu observei uma coisa: ela não tem filho. Aí ele profetiza com direção. E quando ele profetiza com direção, o milagre acontece. E sabe o que é interessante? É que tem gente que não sabe o que precisa. É por isso que eu estou dizendo, porque parece tão simples o texto, mas você está entendendo porque tem gente que não recebe? A pessoa, ela precisa de uma restauração emocional, ela está pedindo coisa material. A pessoa, ela precisa de uma libertação do filho, mas na oportunidade que ela tem, ela quer trocar de carro. Não, olha para o crente que está do seu lado e fala: dá um glória aí agora, pelo amor de Deus. A pessoa, ela precisa de uma cura interior, e ela está pedindo coisas que não tem nada a ver. A pessoa, ela precisa de uma cura no interior, e ela está pedindo um namorado, pedindo uma namorada, pedindo um casamento. Ei! É o que você precisa, e não o que você quer. Eu vou te explicar isso daqui, porque ele diz assim: Senhor, eu preciso ver, eu quero voltar a ver. E quando ele diz essas palavras, olha o que Jesus vai dizer para ele, versículo 52: vai, a tua fé te... Jesus não deu vista para ele. Jesus deu o que para ele primeiro? Porque não tem como você voltar a ver se você não é salvo. Não, vou repetir, olha aqui. Você só volta a enxergar quando você de fato alcança a salvação. Tem gente que quer voltar a ver, mas não quer ser salvo. Ele quer um milagre, mas não quer a salvação. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quando ele alcança a salvação, olha o que o texto diz: e logo viu. E por que ele viu? Está no texto. E seguiu a Jesus pelo caminho. Por que ele voltou a ver? Só para isso daqui. Pergunte o quê? Seguir Jesus pelo caminho. Porque se o milagre que você tanto pede não for para seguir Jesus pelo caminho, a porta não abre, o milagre não vem, a resposta não chega. Vou repetir. Você veio hoje aqui atrás de quê? Milagre. Nós estamos em uma campanha clamando por... Mas o milagre só pode acontecer na minha vida, na sua vida, para mim voltar a ver e seguir Jesus pelo caminho. Porque se a porta abrir e tirar você do caminho, não tem nada feito. Se for para a cura chegar e você não seguir ele pelo caminho, não tem nada feito. Abre para mim no telão aqui, eu quero ver agora o povo dar glória a Deus. Abre para mim João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7. Eu não vim aqui jogar areia, eu não vim aqui apagar teu fogo. Não.
Eu vim aqui liberar uma palavra que vai direcionar a tua vida, e você vai continuar seguindo Jesus pelo caminho e vivendo milagres. João, capítulo 15, versículo 7. Olha o que está escrito: se permanecerdes em, e as minhas palavras permanecerem em, pedireis o que? E vos será. Outras traduções diz: você pode pedir para mim tudo, e vos será. Então Jesus está falando: se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, você pode pedir. E por que você tem pedido uma coisa e não está acontecendo? O que é tudo? Não, tudo é tudo, não é? Então por que tem um monte de coisa que não aconteceu ainda? Porque ele está falando: você pode pedir tudo e eu faço. Então por que eu estou pedindo e não está acontecendo? Ei, aqui a palavra é da videira verdadeira. Jesus diz: eu sou a videira e vós sois o ramo. Vamos lá, o fruto, ele dá no tronco da videira ou dá no galho? Então vamos lá, a videira ela produz o quê? Ela produz a uva, não é isso? A videira é a uva, não é? Correto? Tem como uma videira produzir melancia? O galho da videira, ele pode estipular o que vai ser produzido ali? Então quer dizer que o galho só pode produzir aquilo que o tronco manda. Sabe o que eu aprendi aqui? Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Sabe por que os milagres não acontecem? É porque a gente não está em sintonia com a videira. É porque o fruto que vai ser gerado só pode ser gerado por causa da videira que manda o nutriente correto para poder produzir o fruto. O galho produz, mas o galho não produz porque ele quer. Ele produz porque a videira mandou o nutriente que ele precisa. E eu vim aqui dizer para você que o milagre que você tanto quer, ele tem que estar alinhado à vontade de Deus. Porque tudo aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, o texto está dizendo, vos será feito. Porque ele está dizendo, você tem que estar em mim, e a minha palavra tem que estar em você. Se você estiver em sintonia comigo, tudo aquilo que você me pedir, vos será feito. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: tudo é tudo. Fala assim: se estiver alinhado com Jesus, tudo que você pedir. Agora, se não tiver alinhamento, meu irmão, se for para tirar você do caminho, não acontece. Olha o cuidado de Deus com você. Porque às vezes é melhor a porta não abrir e você continuar no caminho, do que a porta abrir e você sair do caminho. Deus vai te dar visão aqui hoje. Pergunta assim, ó, visão para quê? Para você continuar seguindo Ele pelo caminho. Fica de pé. Esse dia eu acho que eu perdi a bênção. Pergunta por quê? Sabe quando você sente que alguma coisa boa vai acontecer? E você está enfrentando tanta luta, tanta prova, tanta situação contrária, que às vezes você perde até a noção do espaço. Aí o negócio pintou que aconteceu um trem bom assim. Aí eu virei e falei assim, agora vão ter que me engolir, ó. Perdi a bênção. Pergunta por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não é para ninguém engolir nada. Não, e olha que a gente prega. O pastor Clênio conhece o meu caráter, minha personalidade. Não é da personalidade da gente, mas às vezes uma palavra. Mas o texto diz que a boca fala do que o coração. Sabe por que às vezes as coisas não aconteceram ainda? Pergunta por quê? Porque Deus precisa transformar aqui dentro, ó. Porque enquanto aqui dentro não estiver alinhado com lá,
poxa, por que o senhor trouxe o pastor Tiago hoje? Ó? Eu crente que hoje aqui nós ia pular, gritar, sair correndo e abraçar um milagre. E vai. Mas só que você não vai abraçar de qualquer jeito. Olha para o irmão de novo, fala para ele, tem que estar alinhado. Não, fala, tem que estar alinhado. Coloca a mão no seu coração. Tem que estar alinhado. Alinhado. Diga assim, um milagre que Ele quer fazer na minha vida é para mim continuar no caminho. Que adianta receber milagre e ficar fora do caminho? Que graça que tem seguindo Ele. Porque se não for para você continuar seguindo Ele, não tem graça. Põe a mão no seu coração. Porque hoje Deus ele vai arrancar as escamas dos nossos olhos, para a gente poder ter visão para seguir Ele por esse caminho. Eu vou contar até 3.